O conflito entre Israel e Palestina é um dos mais antigos e complexos do mundo. Suas origens remontam ao início do século XX, quando o movimento sionista começou a pressionar pela criação de um Estado judeu na Palestina, que na época era uma colônia do Império Britânico. Em 1948, a Organização das Nações Unidas aprovou a Resolução 181, que dividia a Palestina em dois estados, um judeu e um árabe. No entanto, os árabes rejeitaram a resolução e a guerra eclodiu. Israel venceu a guerra e conquistou mais território do que o previsto na resolução da ONU. Desde então, o conflito continuou, com períodos de violência intermitente. Em 2006, o Hamas, um grupo terrorista palestino, assumiu o controle da faixa de Gaza. Em 2007, Israel lançou uma operação militar na faixa de Gaza, que resultou na morte de centenas de civis palestinos. Nos últimos anos, o conflito tem se intensificado. Em 2021, Israel e o Hamas travaram uma guerra de 11 dias, que resultou na morte de centenas de pessoas. O conflito entre Israel e Palestina é um problema complexo, com causas históricas, religiosas e políticas. A solução para o conflito é difícil, mas é essencial para a paz na região. Os grupos terroristas são um ator importante no conflito entre Israel e Palestina. O Hamas, o grupo terrorista que controla a faixa de Gaza, lançou centenas de foguetes contra Israel nos últimos anos. O Estado Islâmico também está ativo na região, e já realizou ataques contra Israel e palestinos. A presença de grupos terroristas torna ainda mais difícil a solução do conflito. Os grupos terroristas se beneficiam da violência e dificultam os esforços de paz. Outro fator que complica o conflito entre Israel e Palestina é a interferência de outras nações. Os Estados Unidos são o principal aliado de Israel, e fornecem ao país apoio militar e financeiro. A Arábia Saudita, o Egito e os Emirados Árabes Unidos são os principais aliados dos palestinos. A interferência de outras nações muitas vezes dificulta os esforços de paz. Os países envolvidos no conflito têm interesses divergentes, e isso dificulta o consenso sobre uma solução. Sabemos que por trás das guerras há um grande interesse financeiro, pois a indústria armamentista fatura bilhões sem se importar nada com as vidas humanas. Parece que as negociações de acordo mergulham em um buraco negro de burocracia, atrasando, convenientemente, o cessar-fogo. A guerra entre Rússia e Ucrânia aumenta os riscos de uma globalização da crise entre Israel e Palestina. A Rússia é um aliado do governo sírio, que apoia o Hezbollah, um grupo terrorista libanês que também está ativo na Síria. Uma escalada do conflito entre Israel e Palestina poderia levar a uma maior intervenção de outros países na região. Isso poderia aumentar a instabilidade e o risco de um conflito regional mais amplo. No contexto bíblico, o conflito entre Israel e Palestina tem raízes profundas na sua história. A Palestina é a terra prometida aos israelitas por Deus, de acordo com a Bíblia. Os palestinos, por outro lado, argumentam que são os legítimos habitantes da terra. A Bíblia oferece uma perspectiva única sobre o conflito. Ela ensina que Deus ama tanto os israelitas quanto os palestinos. Ele deseja que todos vivam em paz e harmonia. A melhor solução para o conflito entre Israel e Palestina é uma solução pacífica. Essa solução deve levar em consideração as preocupações de ambas as partes. Uma solução possível seria a criação de dois estados, um judeu e um palestino. Os dois estados deveriam existir lado a lado, em paz e harmonia. Jesus Cristo ensinou que devemos amar nossos inimigos. Ele disse: Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam. Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28. O conflito entre Israel e Palestina é um desafio para o mundo. No entanto, a mensagem de Jesus Cristo nos oferece esperança. Se seguirmos seus ensinamentos, podemos construir um mundo mais pacífico, onde todos possam viver juntos em harmonia.
Todos nós podemos e devemos fazer a nossa parte para promover a paz entre Israel e Palestina. Podemos orar pela paz, e podemos apoiar os esforços de paz. Também podemos educar-nos sobre o conflito, e podemos falar sobre ele com outras pessoas. Quanto mais pessoas souberem sobre o conflito, mais pressão haverá para uma solução pacífica.